estamos de volta no nosso encontro semanal aqui no Sem Arrodeio da rede ANC. Eu sou Sueli Frota, que é ao meu lado João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, e meu amigo Felipe Klisman, jornalista. Vamos lá, começando os debates de hoje com uma movimentação em relação à mudança do nome do deputado estadual Carmelo Neto, que agora conseguiu assumir, incorporar o nome parlamentar de Carmelo Bolsonaro. Houve a solicitação dele para a Assembleia para mudar esse nome parlamentar. A Procuradoria Jurídica da Assembleia rejeitou, indeferiu o pedido dele, e foi uma decisão da mesa diretora da Assembleia Legislativa, por unanimidade, que permitiu essa incorporação do nome Bolsonaro, substituição de Carmelo Neto para ser o nome parlamentar Carmelo Bolsonaro, que é até uma decisão contraditória da Procuradoria Jurídica da Assembleia em negar, já que em outras casas legislativas já existe essa prática. Na época que Lula foi preso, alguns parlamentares se incorporaram, então é uma prática que não é novidade, mas a mesa diretora da Assembleia entendeu que sim, que ele teria esse direito, e agora ele vai ser Carmelo Bolsonaro. Para além do fato da mudança, vamos conversar sobre a repercussão política dessa incorporação, né? O que é que você acha que levou ele a assumir esse nome ao nome político dele? O primeiro acertou a mesa diretora em permitir. Afinal de contas, cada um usa o nome que acha melhor usar. Por que o deputado Carmelo resolveu chamar Carmelo Bolsonaro? Porque ele percebeu que ele mesmo não tem força sozinho para chegar, para ter votos. Então, para ter votos, ele coloca o nome do Bolsonaro, e aí com o nome do Bolsonaro ele vai potencializar os seus votos, né? Afinal de contas, ele sempre liga a sua carreira política, né? A sua ascensão política ao bolsonarismo e às ideias bolsonaristas. Portanto, eu acho que para ele, pensando no capital político dele, para o público que ele está falando, vale muito a pena, porque ele, como é deputado estadual, ele não precisa, ou deputado federal, independente de qual seja o cargo que ele vai querer concorrer, ele vai falar para um público específico. Isso não daria certo se ele quisesse ser, por exemplo, um candidato majoritário, mas como é um candidato proporcional, um candidato de nicho, um candidato de grupo, é um acerto. Claro que aqueles que não concordam com o Bolsonaro, não concordam com as ideias do Carmelo, vão dizer que ele está dando um mau passo, afinal de contas, trazendo para si o nome de alguém de um líder político que está em decadência, né? Eu não estou dizendo que ele não tem votos, eu não estou dizendo que ele não tem potencial político, tem sim, mas está decadente em relação ao que ele era, afinal de contas, está prestes a ser julgado, né, por crimes que são muito fortes, que estão a ele atribuídos, né? Essa semana ele fez as últimas alegações, então brevemente teremos um desfecho desse caso, e por aquilo que está posto será sim condenado, né? Se vai ser preso ou vai na prisão mesmo, ou vai para a prisão domiciliar, isso aí é uma outra questão que vai ser vista depois. Então, pensando no futuro de curto prazo do deputado Carmelo Bolsonaro, foi um acerto para ele sim fazer essa mudança, já que ele percebe que na raia dele também vão ter muitas pessoas disputando. Então, no nicho de eleitorado que não vale muito o que você diz, mas vale o que Bolsonaro diz, ter uma chancela de Bolsonaro é uma questão muito interessante. Não sei se a família dele gostou, afinal de contas, uma família que está negando o nome aí, botando o nome do Bolsonaro. E será que a Bela agora vai ser uma Bela Carmelo Bolsonaro? Também é uma pergunta que ela fica disse, aí. a gente perguntou, o Chama o Werner que esteve quiser, lá, né? ela disse que podia chamar o que quisesse. Ah, tá Ou certo. Bolsonaro, ou Carmelo. Inclusive, já tem outros parlamentares, né? Eu vi que o vereador Boaz Do Juazeiro, Bolsonaro, né? também pediu a incorporação. Boaz também é Boaz Bolsonaro, então isso aí vai como você falou, no tempo quando o Lula estava preso, muitas pessoas incorporaram, né, como forma de propaganda política, né, de demarcar um território. Então, o Carmelo Bolsonaro, vai tentar trazer para si mais capital político em torno desse nome agora do bolsonarismo, né? Até porque em 2026 a gente vai ter eleições, né? Sim. E pelo que se fala em bastidores, houve uma diminuição de poder dentro do PL entre Carmelo Neto e André Fernandes, que assumiu a presidência estadual,
e André Fernandes foi destituído na época, pelas palavras da deputada doutora Silvana, porque o partido, eles não queriam ser liderados por um deputado estadual, assim Sim. como ela é uma deputada estadual, né? Mas, assim, pelo que falam nas bastidores políticos, ele pode ser candidato a deputado federal e a esposa dele, a Bela Carmelo, vai para estadual. E agora sem a estrutura partidária, né? Porque foi um dos problemas que teve na eleição passada, de muita verba do PL ter ido para a candidatura da Bela Carmelo, Sim. né? Então agora ele não é mais presidente do partido, agora está no PL jovem, então ele teria que algum fato político que o tornasse ainda em evidência, e o nome Bolsonaro vem a calhar muito bem. Esse Rota 22 aí, né? É uma estratégia também. E até porque ele deve disputar voto também com o André Fernandes. Exatamente. Porque o André Fernandes, pela idade, não pode ser nem candidato ao Senado e nem ao governo do Estado. Então, deve repetir a postulação de ser reeleito federal. Se Carmelo vai para federal, então ele vai disputar voto do mesmo colégio eleitoral, da mesma base eleitoral com o André Fernandes. E essa vinculação de ser o Carmelo Bolsonaro tem um peso, né? Sim, até porque o André Fernandes não precisa chamar André Bolsonaro. Todo mundo olha para o número, André, né? ele já é. Já é o número 4? Ele já é Bolsonaro. Tanto que foi uma das questões da campanha de prefeito. Por mais que ele quisesse se afastar dessa ideia, não é. As imagens estão muito coladas, né? Portanto, disputar com o André é muito difícil. Então tá aí que o Carmelo vai, de algum modo, ter esse nome para poder se fortalecer, para poder ser um desses nomes dessa chapa, que certamente vai ser puxada pelo André Fernandes, que vai ter muitos votos. Estava conversando aqui nos bastidores até para ver como é que ele vai se posicionar nessa questão do Rota 22, que o Carmelo é muito deputado nicho capital, né? Indo para federal e disputando essa questão do voto com o André Fernandes. Talvez ele vá ter que realmente buscar um pouco mais de capilaridade no interior. Eu queria que a gente visse aqui como é que a cara do Carmelo Neto, por exemplo, aqui, Irauçuba, por exemplo. Assim, essa questão de como ele é visto nesses rincões do Ceará. Não, mas eu acho que o grande trunfo aí é o André, como puxador de votos. Sim. Né? Então, a disputa, na verdade, não é com o André. O André vai puxar quem tiver mais votos ali dos outros. Né? Então, é o André, mais quem ele conseguir levar. Então, você vai ter que classificar para ter mais votos do que os demais. Né? Então, essa que deve ser a estratégia, porque realmente já dá para colocar que o André Fernandes vai ser, mais uma vez, recordista de votos no PL como deputado federal em 2026. Teve até um desgaste dentro do partido pelo nome desse programa. Pois. Rota 22, porque o da TV Diário é registrado como Rota 22. Então mesmo. teve um incômodo dentro do próprio PL em relação a esse nome. A gente até falou, né, com a assessoria do deputado, e ele disse que estava tudo tranquilo, mas houve realmente fontes do PL que falaram para a gente que dentro do partido estava tendo esse incômodo, querendo que houvesse a mudança, né? Mas continua com isso aí. E de qualquer maneira um cavalo, é um projeto que vai capitalizar votos. Exato. É um projeto que eles já estão plantando agora, que estão querendo colher em 2026. O número de votos que ele vai ganhar vai dar conta do número de votos que ele já perdeu, que ele já não tinha mesmo. Então isso não vai perder, ele não vai perder nenhum voto por conta do nome Bolsonaro, mas ganhar votos ele pode ganhar sim. Já que estamos nos Bolsonaros, vamos falar sobre a defesa do Bolsonaro? É uma defesa que abandonou o caminho jurídico, é uma defesa política, né, trazendo teses que já tinham sido superadas, como a suspeição do Alexandre de Moraes, né, ou a instância que não deveria ser o Supremo, mas sim a primeira instância, mas também uma tese já superada, a votação da turma, que também já foi superada. Então, tanto a defesa do Bolsonaro, inviabilizar a delação do Mauro Cid, que também já tinham tentado e não conseguiram. Então, para onde vai a defesa do Bolsonaro? É uma defesa política, eles abandonaram a linha jurídica, porque não traz nenhuma novidade, né, nas alegações finais, já com teses superadas, e vão para a questão política, pensando numa virada de mesa futura, né, em algum momento que mude a conjuntura política, caso o Tarcísio de Freitas seja eleito com a promessa de trazer, né, a impunidade como bandeira, que essa é uma das bandeiras de Tarcísio de Freitas, da anistia ampla e restrita. Então, pensando no futuro, ele está aí pensando uma questão política, tanto ele quanto o Braga Neto. Né? Acho que os outros eu não
conseguir ver, mas certamente o Bolsonaro e o Braga Neto estão nessa questão política, não é mais jurídica, pensando numa virada de mesa depois, também confiando aí nas pressões que estão sendo feitas pelo Trump, né, e os ataques que estão sendo feitos à justiça brasileira e à soberania pelo presidente americano. E é uma pressão muito grande do Eduardo Bolsonaro e dos bolsonaristas em derrubar o Alexandre de Moraes, né? Sim, o Eduardo Bolsonaro continua na sua jornada, né? Ele tem o livro 1984 do George Orwell, que tem lá uma definição que ele chama de duplo pensamento, né? Duplo pensamento é uma estratégia de pensamento que tem lá no livro do Orwell, 1984, que diz que a pessoa pensa o A e o B ao mesmo tempo, o A e o não A ao mesmo tempo. Então, o Eduardo Bolsonaro é esse tipo é o patriota antipatriota, né? Ele ao mesmo tempo se diz patriota, mas ao mesmo tempo ele é antipatriota. Ele diz que quer destruir o Brasil para salvar o Brasil. Ele diz que tem que ter sanções ao Brasil para que o Brasil seja salvo. Então é muito interessante essa capacidade de pensar uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Então é um poço de incoerência, é um absurdo que ainda tenhamos um deputado federal sendo pago, né, com dinheiro público para poder estar no Brasil, um deputado à distância, um deputado EAD, para poder ficar falando do Brasil, contra o Brasil, e não apenas isso, né? Trabalhando contra contra o Estado brasileiro, contra a soberania brasileira. Então, os ataques que estão sendo feitos ao Alexandre de Moraes não é o Alexandre de Moraes, é a justiça brasileira, a soberania, as nossas instituições, em nome de quê? Né? Se não, já está óbvio que não é em nome de salvar as pessoas que picharam lá a estátua com o batom, não é isso, querem salvar Bolsonaro, né? Tanto que não há nenhuma discussão que não seja apenas anistia ampla, geral e restrita. Não é anistia para alguns, não é apenas tirar aquelas pessoas que estão com a pena exacerbada, não é isso, é salvar Bolsonaro. Então, tudo isso, Eduardo Bolsonaro continua com dinheiro público contra o Brasil para poder livrar a pele do pai dele, que nós todos sabemos que não está passando por nenhum processo de injustiça. Né? É muito interessante quando as pessoas carregam nas tintas retóricas e chamam o Alexandre de Moraes de ditador. Né? Não é um ditador, porque um ditador ele está no executivo, um ditador tem condições de mandar fechar, acabar com a liberdade de imprensa. Estamos aqui falando, todo mundo conversando, falando o que a gente quer, ninguém com medo que a polícia chegue aqui. Se a gente quiser falar mal do governo também, a gente vai falar mal de todos os governos e ninguém vai ser preso. Então não há uma ditadura. Então quando Donald Trump vem dizer que no Brasil não há o respeito aos direitos humanos, é bom lembrar ao Donald Trump que o governo, a forma de política que o Bolsonaro defende, que Eduardo Bolsonaro defende, quando as pessoas iam ser interrogadas, elas não saíam do interrogatório. Muitas eram sumidas, né? Muitas eram torturadas, muitas tinham suas unhas arrancadas, levavam choque, pau de arara. Não está acontecendo nada disso. Bolsonaro saiu ileso da vez que foi lá. Inclusive, ele pediu desculpas ao Alexandre de Moraes, né? Então, na frente do Alexandre de Moraes, ele concordou que, inclusive, o convidou para ser vice-presidente na chapa dele para presidente da República. Portanto, demonstra que aquilo que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro é nada mais do que buscar livrar o pai dele da cadeia que é certa. Eu vejo, parece que é uma cegueira coletiva, não sei o que é que está acontecendo, que as pessoas, o Supremo hoje é o vilão, está tudo errado, mas o mesmo Supremo, quando tomou decisões parecidas com relação a punir o ex-presidente, que foi o Lula, era o Supremo certo. Agora o mesmo Supremo é o Supremo vilão. Né? O Eduardo Bolsonaro estava defendendo punições para a mulher do Alexandre de Moraes. Os mesmos bolsonaristas, essa semana, estavam revoltados porque o salário do marido da Zambelli estava sendo bloqueado. Assim, então, que coisa contraditória. Assim, quando a gente vê nas redes sociais, quando sai uma notícia, qualquer notícia que seja negativa em relação ao fato. Não é uma notícia que um jornal, um veículo de comunicação inventa. Um fato. Aconteceu. Aí os bolsonaristas vão lá e acabam com a imprensa, como se a gente tivesse distorcendo fato. Não, gente. Sabe? Vamos ver os fatos. Pesquisa que saiu recentemente, né, 2 pesquisas, né, de estudos diferentes, o Atlas
quanto o Datafolha demonstram que a maioria das pessoas são a favor, né, que as pessoas do 8 de janeiro sejam condenadas, né? A maioria das pessoas são contra, 80% das pessoas são contra aqueles atos, né? E, claro, e interessante também que o Supremo, de todos os ministros do Supremo, o que tem melhor aprovação é Alexandre de Moraes, né, na pesquisa, né? Que o Supremo, as pessoas confiam mais no Supremo do que no governo, do que no Legislativo, do que no governo executivo. Então, dos três poderes, aquele que tem maior confiabilidade é o Poder Judiciário. Claro que isso não é unanimidade, mas há uma maioria de pessoas que concordam que o Poder Judiciário está fazendo o que é certo, que o Alexandre de Moraes está agindo dentro da lei. Aí a senhora lhe pergunta, mas por quê? Mas tem tanta gente que diz que é o contrário, por que não? É a questão da ideologia, né? A questão do afinamento ideológico, né? Você pode elencar vários defeitos do bolsonarismo, mas deslealdade entre eles não é um. Eles são leais entre eles. Depende. Não, entre eles. O Bolsonaro com a Zambelli, por exemplo, não foi leal, né? O Bolsonaro não é leal. Mas para com o Bolsonaro há uma lealdade entre eles. Por quê? Porque sabe até o Bolsonaro descartar o fiel, né? Mas aí o fiel continua. Mas aí depois aí é outra conversa. Mas o fiel está lá levando em conta que Bolsonaro é o líder e tem que ser protegido e vale qualquer coisa para salvar o líder, né? Porque a extrema-direita, ou a ultradireita, ela hegemonizou a direita no Brasil. A direita no Brasil hoje é hegemonizada pela extrema-direita. Não apenas na questão do Bolsonaro, mas o próprio discurso, né? Recentemente houve uma reunião de 3 governadores, né? Você pode ver os governadores de direita, nenhum deles tem condição, tem coragem de criticar o tarifaço do Trump. Nenhum deles tem coragem de dizer que pode ser que o STF esteja realmente fazendo a coisa certa, depois a gente vê o que é que acontece. Não, eles todos estão ligados de forma umbilical e não tem nenhuma condição de ir contra um líder decadente. Então você vê que a direita ela deixa de existir, ela se torna inexistente e ela fica toda na mão do bolsonarismo, que vai enfrentar esse processo aí na prisão, vai de algum modo ser preso, porque a não ser que mude de uma hora para outra, apareça um fato novo, pelos fatos que estão, ele vai ser condenado. Isso aqui não é uma torcida, é uma constatação, e ele acaba, de algum modo, levando essa direita com ele, né? Porque se você não tem autonomia para se separar agora, vai se separar quando? Não, agora está todo mundo abraçado, somente Tarcísio de Freitas que diz que Lula está fazendo política. Só o Lula está fazendo política? Então não é direita, não existe direita. A direita é o bolsonarismo. Pois é, porque o que a gente vai chamar de direita, né? O liberalismo, a ideia de um Estado mínimo, mais, no Brasil, mais conservador nos costumes. Então, mais ou menos essa... E se torna bolsonarista. Então, o bolsonarismo, ele passa por cima disso tudo, né? Então, passa a ser um culto ao líder, né? Culto ao Bolsonaro. Sai as ideias da direita e entra o culto ao bolsonarismo. Mas ninguém se ilude. A agenda da direita, mesmo essa direita liberal, é a mesma, no campo da economia, é a mesma agenda do Bolsonaro. O que a gente diferencia? Essa direita que come de garfo e faca, né? Essa direita limpinha, essa direita menos bolsonarista, ela acaba sendo cooptada pelo bolsonarismo totalmente e deixa de existir, como tu falaste. E aí vai a reboque. Não é à toa que ninguém da direita, ou poucos da direita, ousam contestar o Bolsonaro, ousam criticar Donald Trump, né? Então é uma atitude vira-lata, né? Desse vira-latismo mais brasileiro impossível, e que os governadores, que ao invés de estarem, independente de gostarem ou não do Lula, independente de gostarem ou não do governo, independente de serem adversários, deveriam estar no esforço do governo federal para poder mitigar os efeitos nocivos das tarifas do Trump. E, ao invés disso, estão indo contra, criticando o que o governo está tentando fazer, sem sequer entender o que o governo está fazendo. Isso não é oposição. São 30 bilhões aí, um pacote 30 bilhões para sustentar os empregos, para ajudar essas empresas, e não tem ninguém também repercutindo isso. Aí o que eles dizem? Vai furar o teto de gastos. Tomara que fure mesmo. Tem que salvar essas empresas, tem que salvar empregos. O teto de gastos não pode ser maior do que o alimento na mesa do trabalhador que vai perder seu emprego. Então, esses governadores de direita, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema,
o Ronaldo Caiado, eles estão tentando aí ter as bênçãos do bolsonarismo, mas não vão acabar sendo tratorados e vão entrar para a história como aqueles que foram contra a soberania brasileira. Era um momento de essa direita se consolidar como aquele movimento realmente de direita, até porque o bolsonarismo está em vertigem, né? Com essa prisão eminente que vai acontecer, a tendência é que aos poucos, tanto é que as pesquisas estão mostrando, Sim. O número de pessoas que era simpatizante, que apoiava, está diminuindo a cada pesquisa. Então, assim, era o momento da direita se consolidar como realmente direita e se desvincular do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é direita, o bolsonarismo é o bolsonarismo. Exatamente, uma direita que não é golpista, né? Uma direita que perde a eleição, vai para casa chorar e no dia seguinte que acabar o choro, vai para a luta política para conseguir de novo tomar o poder e não ficar querendo dar golpe, né? Querendo golpear, existiu o plano, houve a confissão que havia um plano para matar o presidente Lula, o presidente Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes. Então, de algum modo, deveria haver uma reconfiguração dessa direita, né? Como é que eles cobravam muito do PT? Uma reflexão, né? Uma autoavaliação. Meia-culpa, né? Uma meia-culpa, né? Uma meia-culpa, dizer, realmente nós passamos aqui do limite, mas a gente vai recompor e isolar o bolsonarismo, mas não é possível. Por quê? Porque quem tem os votos é o Bolsonaro. Quem tem a militância é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro preso, ele pode até não conseguir ter mais 50% mais um dos votos, mas ele tem lá os 25% que não vai passar, não vai... Acontece o que acontecer, está lá 38% das pessoas dizendo que o Alexandre de Moraes está errado. 38% das pessoas dizendo que o STF está sendo injusto, que Bolsonaro, com todas as provas colocadas, está sendo vítima de uma perseguição, né? Que ele é o Joseph K lá do processo do Kafka. Não é. Ele sabe por que está sendo processado. Ele sabe o que foi que ele fez. Então, de algum modo, essas pessoas estão totalmente ideologizadas e aí seguindo o seu líder e vão com ele até as últimas consequências. Por isso que esses que querem o voto não têm coragem de largar a mão do Bolsonaro. Porque sabe que o candidato bolsonarista ia ganhar de todos, e poderia ser eu, você, o Felipe, a Sueli, qualquer um de nós vai para o segundo turno se o Bolsonaro disser esse aqui que é o meu candidato. Então, todos querem a bênção dele. Engraçado que alguns questionamentos de quem vai contra essas punições que estão sendo impostas a quem participou daqueles movimentos e tudo, estão previstas na Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada em 2021, no governo Bolsonaro. Foi, a lei que foi aprovada no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, passado pelo Congresso e aprovado pelo Bolsonaro. E está sendo aplicada uma lei que foi feita lá. Que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional, Sim. que era uma lei da ditadura, que foi substituída. E que prevê tudo isso, quem atingir esses prédios, quem atentar contra a democracia, tudo. Né? A lei, então, isso, então, né? A lei foi feita, só que ele não contava que ia ser contra eles, ia né? ser contra eles. A lei como é? A lei para os outros, né? Vai para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A né? lei, né? Só que aí o mundo gira, capota, né? E aí, Felipe? Não, eu queria até repercutir também, o professor falou, porque que nessa mesma pesquisa que o senhor trouxe aqui, um pouco mais, 51% dos que participaram não acreditam que o Bolsonaro vai ser preso efetivamente, que vai evoluir, vai ser condenado a saída domiciliar. Por que há essa, vou dizer desconfiança, mas essa divisão mesmo com todo esse cenário? A desconfiança no judiciário, ela é histórica no Brasil, né? Nós sabemos que muitas vezes a justiça nunca tendeu para ser justa, né? Tem lá no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, tem uma estátua da justiça, só que lá a justiça é a única que não tem vendas nos olhos. Então, por que a justiça tem venda nos olhos? Não é porque ela é cega, é justamente para ser imparcial. Então, por que lá na Inconfidência a estátua da justiça não tem a venda dos olhos? Porque a justiça lá foi parcial. A justiça lá tendeu para um lado, não foi justa. Então, nós não podemos pensar uma justiça que não seja igual para todos, né? Então, essa desconfiança, né, que alguém poderoso vai realmente para a cadeia, ela permeia o imaginário brasileiro, porque é assim. Né? Tá aí, Fernando Collor de Mello está em casa, né, em prisão domiciliar. Então, o próprio fato dos poderosos raramente serem presos no Brasil, por isso que esse julgamento é tão importante. Pela primeira vez na história do Brasil, um golpista ou golpistas, os golpistas militares vão para a cadeia. Isso não é qualquer coisa.
né? Isso não é qualquer coisa num país onde a justiça sempre, tendia sempre a ser parcial para o lado dos poderosos. Né? Então, de algum modo, é isso que se coloca. Mas, por exemplo, que 46% são contra a prisão domiciliar do Bolsonaro. Talvez, dentro desses 46%, tem alguém que diga que não. O Alexandre de Moraes foi brando. Ele já era para estar preso com prisão preventiva. Então, 46% ser contra a prisão domiciliar não quer necessariamente dizer... porque não quer que ele esteja preso. Não quer que ele não esteja preso. Na papuda, né? Já podia estar direto na papuda. E tem essa crítica ao Alexandre de Moraes, né? Que ele foi brando, né? Ele foi político, pelo que já tinha sido colocado. Até pelo contexto, né? O contexto está muito delicado também, né? Então, aí foi conta-gotas, né? É, conta-gotas. Primeiro proíbe rede social, sabe que ele não ia deixar de fazer, nem os apoiadores, aí vai para domiciliar. E não foi proibido entrevista, inclusive ele está aberto para dar entrevista. A questão é que algumas pessoas não querem mais, talvez, entrevistá-lo, porque é isso, né? Por mais apoio que ainda tenha, é alguém que está em decadência, né? E é muito perigoso, e as pesquisas estão mostrando que não está dando muito certo, o judiciário continua sendo entre os três poderes apreciado pelas pessoas, isso também lava um pouco a alma das pessoas, de ver generais, né? Coronéis indo para o banco dos réus, tendo que dar explicações. Isso é muito importante para a democracia, para a consolidação de um Estado onde o poder, a justiça tem que valer para todos e não apenas para os inimigos. Estou falando aí que não está dando entrevista. Ao mesmo tempo que o Eduardo Bolsonaro, eu concordando ou não com o que ele fala, ele está tomando um protagonismo muito grande. Será que já está assumindo um posto que o pai está se afastando por conta dessa possibilidade de prisão, por conta desse mesmo declínio, já está dentro da família Bolsonaro preparando seu sucessor da mesma linha? Exatamente. Eu acho que é esse que é o caminho. Né? Por isso que o Tarcísio está desesperado, por isso que o Tarcísio, como governador, vai com o palanque e grita fora Lula, né? No momento em que o Brasil está sendo atacado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, eles estão vendo que realmente é um Bolsonaro que vai assumir. E o Eduardo está fazendo esse papel, né? De ser o herdeiro político. Você pergunta, mas o Eduardo vai conseguir ser eleito? Não. A questão agora não é ser eleito. A questão é continuar vivo no jogo político. Movimento, né? E acho que, inclusive, para o Bolsonaro era até bom que o Lula ganhasse. Né? Porque ele ia continuar sendo ele a oposição. Né? Para os bolsonaros, ele é a oposição ao governo Lula e ficar na oposição jogando pedra. Sem nenhuma responsabilidade com o que diz, eles fazem muito bem. Voltar para o Ceará? Vamos lá, voltar para o Ceará. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes. A expectativa é que se filie ainda esse mês, que volte ao Ninho Tucano, depois de ter batido asas há uns anos. A expectativa é que volte ao Ninho Tucano. O Osiris Pontes, que é o prefeito lá de Massapê e presidente estadual do PSDB, disse que ele deve ir para o PSDB para ser candidato ao governo. E aí? Todo mundo crava ele concorrente, só não ele, né? Não vou mais pedir voto, não vou mais perturbar o cearense, não vou concorrer a nada, mas Cláudio Pinho estava até falando com a imprensa, olha, o homem público não se governa. Então, tudo indica que talvez o Ciro vá ser essa voz da oposição em 2026. Eu acho que o fato novo disso aí é esse racha, né, na oposição, que nós todos falávamos que ia ser muito difícil. Esse conúbio acontecer, esse casamento dar certo. O casamento é muito difícil. Esse casamento dá certo por conta das enormes diferenças programáticas, né? De pensamento, de visão do mundo entre dois grupos. Claro que a política é a arte do entendimento, mas tem que haver um esforço para isso, né? E tem que combinar com o eleitorado. E o eleitorado de direita, esse eleitorado mais bolsonarista, não aceita o Ciro Gomes, não aceita. Até porque ele não deixa de falar, ele fala. Ele vai continuar. Estava até mais brando, né? Mas teve uma fala mínima, houve um racha, né? Nem atacou de forma... Só falou da polarização, que realmente é uma verdade, que existe a polarização, né? Assim, uma polarização, qual polarização, né? Não há uma polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda, isso não existe. É entre extrema-direita e o centro-esquerda. Então, tá uma polarização entre eleitores do Lula e do Bolsonaro? Ok, tudo bem, aí sim é uma polarização. Mas não, ele se coloca como essa terceira via. Essa terceira entre não sou Lula nem Bolsonaro, mas não há... A extrema-esquerda, ela não está
ela não é viável para o poder atualmente. A extrema-esquerda está em nichos muito na universidade, ali na escola pública, mas é isso que a extrema-esquerda consegue mobilizar alguns estudantes dentro de uma Kombi. Infelizmente é isso, né? Até interessante que tivesse, né, uma voz maior, de uma crítica maior ao capitalismo, de uma crítica maior à democracia burguesa, não no sentido de instaurar um golpe, mas de ter uma democracia mais participativa, mas isso não está acontecendo. É o governo Lula, de centro-esquerda e às vezes de centro-direita, contra o bolsonarismo. Essa é a que nós temos. Então, essa polarização, o Ciro ele aparece como esse terceiro nome, né? E no Ceará vai realmente, se ele vai para a candidatura de governador, mesmo que não vá com o PL, que o PL apoie um outro, e também a estratégia aqui é a mesma, se manter vivo. Né? O governo Elmano está muito forte, o governo Elmano está viabilizado, o governo Elmano tem muitos prefeitos, tem muitas ações, tem muitas entregas para colocar, então é um governo muito fácil. Muitos partidos no arco de aliança. Muitos partidos no arco de aliança, então é muito difícil ser batido se o Elmano ele não é um político carismático no sentido de abalar multidões, de o perfil dele é diferente mentes. do Camilo, né? Que era aquele mais carismático, mas ele tem mostrado resultados. Mas justamente, mas ele tem mostrado resultado. Não é um governo que as pessoas não confiam, não é um governo mal avaliado. Não existe mais. Ele não é mais está fazendo papel, está mostrando, está apresentando projetos, está rodando o interior demais, né? Exatamente, do jeito dele, do jeito humano de ser, então governando. O perfil. Então isso é um governo forte. É um governo que vai ser difícil ser batido. Lembrando que no Ceará nenhum governador deixou de ser reeleito. Então isso é muito, muito, muito óbvio. Mas qual é a saída agora do PL? O PL fez certo. Se o PL quiser mesmo lançar um candidato que não seja o Ciro, eles tomaram um caminho mais correto. Porque eles vão se manter vivo como a direita real, como a direita verdadeira. Também, né? Se juntar mas quer dizer que eles correm o risco de não ir para o segundo turno. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Se perder, tudo bem. Fica ali terceiro lugar, mantendo o voto, consolidando ali o que é o voto deles. E deixa o Ciro lá. E aí, no segundo turno, apoia o Ciro. Reforça a identidade. Reforça a identidade, reforça caminho. E no segundo turno, apoia o Ciro. Ou vice-versa. Né? O Ciro não talvez não tenha ou de apoiar o candidato do PL no segundo turno com a mesma ideia de ser contra o PT. Mas o Ciro no PSDB, com o apoio da União Progressista, com tempo de TV, com tempo de rádio, com a verba partidária, com o número de deputados, vai ser um candidato muito forte e teremos aí 3 candidaturas possíveis de chegar no segundo turno, como tivemos na eleição anterior, que ninguém apostava que haveria uma eleição do Elmano no primeiro turno, mas vai acontecer novamente 3 candidaturas aí, uma da extrema-direita, né? Uma mais à direita, talvez o senador Eduardo Girão seja esse nome que vai ser apoiado pelo PL, né? Uma candidatura que a gente até dizia que talvez não embarcasse por conta dessa do Ciro, mas fica sendo uma alternativa à direita, e como ele diz, uma direita real, uma direita que nunca flertou com a esquerda. Isso aí, para quem é de direita, é um discurso que realmente convence, é uma chapa fiel, né? Convence, autêntica, é isso. As pessoas cada vez mais procuram aqueles que representem seus interesses, né? Ou as suas afinidades de pensamento, por mais que você não concorde, ela concorda, e isso é a democracia. Então há um espaço na sociedade cearense para 3 candidaturas. É claro que juntos seriam mais fortes, mas o governo do estado ele está demonstrando que quem vier ele vai conseguir de algum modo contrapor-se, porque vai ser todos contra o Elmano, mas ele vai dizer, olha, eu sou o que está aqui na soberania, eu sou o que está do lado do Lula, eu que sou contra o Trump, e aí esse discurso vai muito fazer parte, porque se o governo estava nas cordas, se o governo não estava empolgando o governo federal, e isso de alguma forma resvala no governo estadual, os últimos acontecimentos demonstram que isso mudou, né? O governo está conseguindo empolgar mais as pessoas por conta desse presente que o Trump deu para o governo. Claro que vai ter desemprego, vai ter dificuldade econômica, mas de algum modo é aquilo. As pessoas sabem que muitos dos problemas do Brasil não são resolvidos de uma hora para outra, mas quando eles veem o governo tentando fazer, já é de algum modo um alento, né? Mais uma vez, um país que sempre o governo, muitas vezes, era contra o povo, então de algum modo
quando o governo coloca o povo, se preocupa com os mais pobres, se preocupa com geração de emprego e renda, o povo sabe que sempre o governo de esquerda ou de direita, ele sempre vai estar na pindaíba, ele sempre vai estar lutando pela vida. Então, um governo que minimamente pense, mesmo que no discurso, traga e ações que melhorem a sua vida, o povo vai se agarrar a esse projeto ao ponto disso, e vai mudar de projeto toda vez que achar que é necessário que alguém possa mobilizar os seus sonhos de uma vida melhor. E questionado, né, o governador ele continua falando essa questão do trabalho. Ele até falou uma frase assim, bem manchete, né? Ele cumpriu a agenda do interior, disse, 2026, estou focado em trabalhar. Quem pensa em eleição não trabalha. Exatamente. Então, tá bem direto. Ele evita falar muito sobre adversários, 2026 e tudo mais. Porque a tomada de decisão que ele fez lá no início do ano, né? Falar de eleição é trabalhar, porque o que vai me trazer votos não é discurso, é ação. Mostrar serviço. Mostrar serviço, a foto, o vídeo, o post da entrega, da inauguração. E é um caminho também bem interessante para o governo, porque afinal de contas, quem tem que correr atrás é a oposição. No caso de Ciro Gomes ser realmente o candidato do PSDB ao governo do Estado, numa coligação com a União Brasil, Roberto Cláudio seria o vice ou vai para deputado federal? Bem, aí as duas possibilidades existem, né? Eu acho que para o Roberto Cláudio, pessoalmente, que ele é um nome de projeto, de partido, mas ficar muito tempo sem um mandato, né? Muito tempo sem longe dos mandatos é ruim. Então, tentar um deputado federal com o recall que ele tem, de bom prefeito, enquanto ainda tem esse capital político, seria muito importante, né? Porque uma vice seria incerta, né? E aí, mais um deputado federal talvez seja mais certo para ele, tenha mais condições, mais apoio. Então, talvez ele seja aí um puxador de votos, né? Desse União Progressista, dessa chapa, que vai ter muita gente cacifada dentro dessa coligação, e o Roberto é mais um. Mas pode ser que também ele abra mão desse projeto pessoal, né, e vá se dar ao partido, e aí possa ser o vice do Ciro, e também uma chapa fortíssima, né? Ciro, Roberto Cláudio. Mas independente de quem seja o vice do Ciro, ele por si só, se ele realmente é o candidato pelo PSDB, com o background do Tasso Gereissati, de uma grande parte da elite cearense que concorda, que vai com o Ciro, e com o Tasso, né, um padrinho muito interessante para uma candidatura. Ele é um candidato, eu não vou dizer que é um candidato imbatível, porque, como eu falei, o Elmano já é um candidato muito forte, mas vai ser uma eleição muito pegada, uma eleição muito forte, mas ainda é uma suposição, né? Ainda não temos nenhuma certeza, está perto, né? Então, daqui a pouco a gente chega aí no período daqui a pouco estamos há um ano da eleição, vai chegar o período das janelas partidárias, das convenções, mas certamente esse jogo vai ter aberto até março, e só vamos saber realmente em abril quem são os candidatos. Eles não vão entregar o jogo tão cedo. Mas também existe a possibilidade de, dentro dessa coligação PSDB-União, colocar o capitão Wagner, né? Que é a pessoa de segurança, está sem mandato mesmo, a esposa poderia ir para a reeleição, que já é deputada federal, e ele ser uma opção dentro do discurso de violência, esse discurso que ele já está tarimbado, né? Sim, o Wagner também, se perdeu a hegemonia no campo da direita, ele continua forte, ele continua influenciando esse campo, e ele pode sim, e aí ele já tem lá a sua esposa como candidata a deputado federal, não sei se ela vai abrir para ele, mas de algum modo ele também como governador, até mesmo o Senado. Então, existem aí várias vagas, né, para esse campo aí, ainda mais se o PL sai da coligação, aí abre muito mais espaços, né? Então tem aí dois senadores, um vice-governador, então e existem outros tanto no PP, né, como no União Brasil, outros nomes, né, que podem de algum modo querer cargos, né? Sei lá, o Danilo Forte, que pode ser que ele uma vaga no Senado, ele está aí nessa composição. Né? Não sei se depois de muito tempo como deputado federal, pode ser que de algum modo queira buscar uma outra forma de conseguir. Né? Mas aí é aquela questão. Né? No final das contas, vai ter que fazer a escolha entre o projeto coletivo, o projeto pessoal e aquilo que é viável. O cara pode até dizer, pelo projeto coletivo eu até ia, mas eu não vou perder aqui a minha cadeira certa. Né? Mas agora não é tão certo, porque agora você tem um Roberto Cláudio, a pessoa concorrendo na mesma
na mesma coligação, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Danilo. Então é muita gente com muito voto, mas que um pode acabar inviabilizando o outro, né? Então esse cálculo vai ter que ser muito bem feito para que nenhum dos grandes que estão agora, pelo menos dos que têm mandato atualmente, saia perdendo. O senhor falou aí dessas composições aí, essa semana, acho que é por isso que o governador está empurrando essa história. Eu vou falar em política só no ano que vem. Só ano que vem, só 26. Porque se começar a falar, a confusão dentro do próprio grupo é grande, né? Sim. Essa semana eu vi matérias aí falando que o Domingos Filho, que é uma vaga, se não para o Senado, como vice. Vi também uma notícia na imprensa que o Eunício quer a vaga também para o Senado, então é muita gente. É o Guimarães querendo a vaga para o Senado, é o Eunício, é o Domingos Filho. Já falam que o Chagas Vieira pode ser um candidato viável, ele está se fortalecendo muito como na linha de frente do governo, então é muita gente dentro do grupo. Guimarães, né? Também. São 5, 6 pretendentes para 2 vagas, né? Mesmo tem a história do Júnior Mano, o Júnior Mano, né? O próprio Cid, né? Como é que vai ser essa relação aí, dessa vaga, se é do Júnior Mano, do Cid, por enquanto do Júnior Mano, segundo o Cid. Então, mas, claro, mesmo que nós coloquemos aí as suplências, né? A primeira suplência, a segunda suplência, que não é pouca coisa ser suplente de um senador, que você pode assumir. Augusto Brito está tirando o mandato todo, né? Inclusive, a prefeita líder, Janaína ficou uns meses, depois foi eleita, e a Augusto Brito está praticamente tirando o mandato até agora do senador Camilo, que é ministro. Então líder é uma coisa muito boa. E ele é agora atual líder do PT no Senado, então a senadora ocupou o espaço, né? Então é possível que esses acordos aconteçam, principalmente do lado governista. Né? O cara, então você vai aqui de suplente, mas aqui está garantido que depois ele vai ser um secretário ou vai assumir uma outra função, então você vai acabar levando uma boa parte do mandato. Então, mas são nomes muito fortes, né? São líderes políticos que têm influência. Desses todos aí, o que tem menor influência enquanto líder é o Chagas Vieira, mas ele tem aí o apoio do Camilo Santana, então ele dá um salto aí, né, que se fosse um joguinho de casas, pule 10 casas, né, que você tem o apoio do Camilo Santana, né, no jogo do jogo da vida, né, do Monopoly, né, se cair numa casa o apoio do Camilo Santana, de 10 casas, né, passa na frente dos outros. Mas, mais uma vez, é um cálculo que vai ter que ser feito pensando e aí, para o governo, uma coisa muito delicada, né, convencer o sujeito que ele vai ganhar perdendo. Né? Então, olha, você não vai ser o candidato, mas aqui nós temos... Mas tem a presidência da Assembleia, tem outras... secretário, tem muitas coisas para se barganhar. Né? Você já tem isso, temos eleição daqui em 2028, nós já temos aqui a vice, então eu penso que esse jogo também vai ser jogado até março, e quem está nos assistindo... saiba, o jogo está sendo jogado mesmo, não tem um nome certo. Essa é a luta política acontecendo. Quem usa a sua influência, quem usa o seu capital social, o seu capital político, para se viabilizar enquanto candidato. Né? E muitos candidatos fazem isso de forma muito brilhante, mas chega na hora H, muda a conjuntura, e ele deixa de ser e passa a ser outro, e a história é feita dessa forma, né? Algumas figuras, inclusive, já falaram, o grupo comigo não precisa se preocupar. Caso de Jade Romero, que faz um bom papel como vice, ele já falou, estou aqui para ajudar, estou no grupo. E falam que ela pode ser uma candidata a deputado federal, mas ela falou que onde encaixar ela ali, ela é grupo. Pois é grupo porque sabe que a influência... ela é inteligente, não é só ela é inteligente, ela não vai querer entrar no jogo. A influência é limitada, não tem como bater de frente com aquele que tem o poder e a influência. Ela bem, e aí, melhor jogar parado, né? Não tem aquele jogador que joga parado, espera a hora para fazer o gol, também tem esse, né? Esse que está lá no... Que tá lá... você, Felipe. Felipe, joga parado. Romário. Só esperando. Não, o Romário ficava ali, só bem pertinho para... Esperando a bola para botar o... Então, e também tem isso na política, né? O time, né? O que o Maquiavel diz, saber ser raposa, no sentido de saber usar a astúcia, não no sentido da enganação, mas da estratégia. Esperar o momento certo para poder fazer a coisa certa e não dar um passo maior do que a perna. Né? Perder ganhando. Isso é uma das artes da política. Uma das necessidades que alguém tem que saber ter da qualidade é a prudência, né? Saber a hora e saber qual é o seu lugar.
né? Não ser, por exemplo, um Cabo Daciolo, por exemplo, que achava que ia se largar, ia ser candidato a presidente, ia ganhar, pronto, perdeu o mandato, nunca mais volta. Além da história da paciência, de saber se colocar no lugar, ela está como o governador Elmano, que não quer falar sobre eleição, que não sei o quê, mas ela está como vice-governadora e como secretária de Proteção Social, direto nos municípios, inaugurando brinquedoteca, praça. Então, assim, ela é muito, além de ser muito atuante, ela é muito midiática. Exato. Sim. E aí, uma candidatura de deputado federal acaba se viabilizando, né? Se viabilizando por um partido que tem só um deputado federal, né? Que é o Eunício Oliveira. Né? Então, se o Eunício vai para o Senado, ou vai para uma suplência, ou vai para uma vice, indicando a vice, ela acaba abrindo esse espaço também deputado estadual. Né? Também eu acho que não é ruim, né? Ser deputado estadual e conhecer o Estado e ter uma experiência. Eu acho que a atual vice-governadora ela tem um futuro político pela frente e às vezes dar um passo atrás é necessário para você depois ir à frente. Né? E o futuro político do PSOL? A gente teve uma entrevista aqui com o deputado Renato Roseno, que ele falava sobre a preocupação com esse futuro político, porque o PSOL vai enfrentar algumas dificuldades em relação à cláusula de barreira, né? E aí ele pensava, dentro das estratégias que eles vão discutir, se ele pode ir para deputado federal, se o vereador Gabriel Biologia vai para estadual. Qual é o futuro? Porque o PSOL está dentro do governo, mas não é oficialmente governo. Então, por exemplo, o deputado Renato Roseno se manifestou nas redes sociais, não só essa, mas em várias situações, contra posições que foram tomadas pelo governo Elmano. Agora, por último, foi no protesto dos agentes de saúde, que foram reivindicar direitos e houve confronto com a polícia. O deputado Renato Rosendo se posicionou contra, como já se posicionou na época da chuva de veneno e outras situações. Qual é o futuro desse pessoal que está dentro do governo, que não é governo, e vai enfrentar essa dificuldade de conseguir alcançar esse número exigido para poder eleger deputados, conquistar mandatos? O PSOL é um partido que tem muitas tendências internas, né? E há uma tendência que hoje está no comando do partido, e essa está no governo, tem cargo no governo, né? A secretaria de governo e também na prefeitura, mas tem uma boa parte do pessoal que se coloca como independente, como o deputado Renato Roseno, que esteve aqui conosco, né? Falou. E a cláusula de barreira é uma conquista da democracia brasileira. Afinal de contas, ela, de certa forma, ela acaba com essa proliferação de partidos, que na verdade são partidos cartoriais, que servem apenas para poder legitimar e fazer negociatas, né? Para ganhar de tempo de TV, para ganhar um cargo aqui, outro ali. O que não é o caso do PSOL, mas a cláusula de barreira acaba também atingindo esses partidos mais ideológicos, né? Tanto a direita quanto a esquerda. A gente pode falar, o Partido Novo também está na mesma situação, que é um partido de convicção. Você pode até não concordar com o que o Partido Novo diz, mas não dá para negar que é um partido de convicção, que tem lá suas ideias e se agarra a elas, independente de ter cargo ou não. O PSOL também é um partido de convicção, é um partido mais à esquerda, que pela conjuntura era um partido muito crítico ao PT, muito crítico ao lulismo, ao governo Lula, mas por conta da conjuntura do avanço da extrema-direita, acabou tendo que compor com o PT, numa questão mais progressista, para poder se contrapor ao bolsonarismo, mas tem essa preocupação com a cláusula de barreira, sim. Né? O Renato ele disse aqui, né, que está sendo conversado no partido, conversado internamente. Talvez, de algum modo, eles possam tentar aí uma coligação, uma coligação não, como é uma... Fusão. Não é uma fusão, é uma... Agora esqueci o nome. Se juntar com... Não é fundir-se, é apenas fazer uma federação, né? Eles têm federação com a rede, outra federação. Então, de uma nova federação, uma federação que, de algum modo, mantém o partido vivo, porque o partido corre o risco, sim, de desaparecer. Então, eles têm duas estratégias. Uma é tentar fazer votos e lançar
candidaturas fortes para que eles consigam o número mínimo da cláusula de barreira de deputados federais ou fazer uma federação com outro partido para que eles continuem sobrevivendo, né? Mas o Renato ele já deu um passo nisso, essa semana assumiu, ele abriu mão, ele se afastou do mandato, né, de sem remuneração por 4 meses, abrindo espaço para que os seus suplentes ocupem o cargo, coisa que não aconteceu, né? Acho, nas últimas legislaturas, ou então foi muita coisa muito no final, mas nesse momento, para fortalecer, que é o Léo Suricati, né, e a Zuleide, né, professora também lá da universidade, para que então o Léo Suricati assumiu, isso é muito importante. Eu achei muito legal a periferia chegar à Assembleia Legislativa, sabe? E a periferia mesmo, né? O Léo mesmo, lá do conjunto Euclides. José Euclides Ferreira Gomes, sabe? né? Achei isso muito bacana. Eu acho que poucos partidos teriam essa oportunidade de colocar uma pessoa da periferia realmente numa cadeira na Assembleia. Achei isso um momento muito marcante. E aí acho que esse é um passo nessa estratégia do PSOL de aos poucos colocar outros atores na cena estadual, né? O Gabriel, a Adriana, Jerônimo, o Léo Suricati, né? Para poder ver que se juntando os votos desses todos, consegue fazer um deputado estadual para liberar o Renato para tentar ser deputado federal, o que seria muito importante para o partido. Mas voltando ao Léo Suricati, ele é muito interessante, né, ver um vetinho, como ele coloca, né, chegando ao parlamento. Só sabe o que é que me deixou mais intrigado com tudo isso? É que as manchetes diziam assim: Léo Suricati chega ao parlamento de tênis. O Léo Suricati, não sei o que. Mas olha, o que é importante é dizer que olha, chegou alguém com ideias radicais realmente, no sentido de que sair da periferia, conhece a periferia, é daquele caso de que ele não vai precisar fingir que é um influencer, ele não vai precisar fingir, colocar uma Juliette para dizer que é do povo, porque ele é um representante da zona sul da cidade, né? Dessa zona que é muito que tem muitos conflitos, onde teve lá a moradia, um cinturão lá de vários habitações populares, né, dos programas do governo que foram abandonados. Até um dia desse não tinha CEP, né? Até um dia desse as condições de urbanísticas não são precárias, né? Não comparado a onde nós moramos, porque a gente mora, né, numa fortaleza mais segura, né? Mas as pessoas convivem lado a lado com o crime, e pior do que com o crime, com as desigualdades, com a falta de oportunidade. E eu acho que o mandato do Léo, de você ter um cara como o Léo entre os deputados, né, vai ser muito pedagógico, vai ser muito interessante, né, para ver alguém que, se você olhar ele lá sem paletó, você até vai, não, ele não é o deputado, não, mas ele é o deputado, né? E é interessante que a manchete seria que ele estava de tênis, né? Então, acho que a imprensa precisa um pouco melhorar os seus leads e as suas manchetes, porque não é qualquer coisa, né? Você muito ter simbólico a chegada um jovem da periferia na Assembleia. Um jovem da periferia com as ideias que ele defende. Ele foi votado, ele está lá, não está lá por quê? Ele foi votado com ideias muito radicais. 22.466 votos. É muito voto. Então, tem o segundo mais votado de um partido como o PSOL, que tem uma história aqui na cidade de Fortaleza e no Ceará muito importante já, mostra que a periferia está tendo voz. A campanha do Léo foi muito bem feita, foi muito alegre, foi muito divertida, e eu penso que serão 3 meses de mandato, porque um mês vai ser a outra suplente que vai assumir, serão 3 meses de mandato que vão fazer realmente história na Assembleia Legislativa. Eu acho que vocês podem acompanhar, não vão se enganar. O senhor falou influência, a gente já está na reta final. Eu queria falar de um assunto que dominou o noticiário essa semana, que não começou como política, mas acabou entrando no cenário político, que foi as declarações do influencer Felca, que eu nem conhecia, porque eu ainda sou do tempo antigo, eu não sou influenciada por influencer, certo? Em relação à adultização. Isso é um tema, eu acho assim, muito sério, não só pela denúncia que ele falou com relação a outra influencer lá, que envolveu uma menina, mas o tema adultização no Brasil é um tema muito sério, as crianças estão muito expostas,
E essa denúncia que esse Felca fez nas redes sociais, ele disparou esse debate em todas as casas legislativas. Pautou todo mundo. Pautou todo mundo. O Congresso Nacional está discutindo isso, está sendo criada uma frente parlamentar na Câmara Municipal para discutir isso aqui, na Assembleia também está sendo discutido. Então, assim, é tempo de proteger nossas crianças, de não evitar essa exposição, essa exploração dessas crianças. Realmente é um tema muito delicado, mas eu conheço pessoas que são adultas, que eram crianças adultizadas há 10, há 15 anos, há 20 anos. Então isso não é novo. Né? A adultização e a erotização das crianças no Brasil não é uma coisa nova, é uma coisa que se repete, né, ao longo dos anos. Então essa é a primeira coisa, uma questão muito séria que não é nova. O que é preocupante é muitas pessoas quererem pegar carona e catalisar votos em cima de um tema tão sério. Aí que é a questão, né? Porque é interessante também que uma boa parte daqueles que estão fazendo esse debate são aqueles que não querem a regulamentação das redes sociais. E os dois temas, eles se encontram. Sim. E aí agora o que é que... Não, vamos regulamentar as redes sociais só para poder combater a pedofilia. E os outros crimes não vão ter que ser combatidos também? Então, é uma boa hora para a gente voltar ao tema e discutir a regulamentação das redes sociais, a responsabilização das big techs pelos conteúdos que são lá postos, né? Porque não é uma questão apenas da adultização das crianças, isso tem que ser enfrentado. Pedofilia é crime, crime hediondo e tem que ser combatido. E todos aqueles que cometem esse crime devem ser punidos, mas não podemos apenas pegar isso como um caso isolado. A gente tem que discutir a regulamentação das redes sociais. Importante. Nós temos que discutir a responsabilização das big techs por aquilo que eles vinculam nos seus apps e aquilo que os seus algoritmos distribuem para as pessoas. Então, é muito importante esse tema. O governo está aproveitando para fazer esse debate, só que agora deu um tilt na cabeça da extrema-direita, que agora vão fazer o quê? Vão ter que concordar ou dizer, não, agora... Vamos regular agora para criança, vamos regular, outra coisa não. E outra coisa a gente não regula. Então, regula tudo, né? Regular não é censurar, ao contrário, regular é trazer para dentro do escopo legal e não valer o vale tudo. E não ficar no vale tudo no que todo mundo pode fazer o que quiser. Entendi. Mas é fundamental esse debate, né? Claro que é importante e que isso não acabe quando vier a próxima onda. Que essa indignação não seja só até o próximo meme, né? Até o próximo viral. Ao próximo viral. Então, não pode... Mas os parlamentos não podem ficar sendo guiados apenas por vídeos virais, né? Claro que o tema é importante, mas o que gerou o tema? Né? O que está por trás desse tema? Então, você vai ver que é um viral. Então, quando vier um outro viral, isso vai ser esquecido e vão tratar de um outro assunto, e aí esses sujeitos que querem se aproveitar do viral que tem, vai logo mudar e vai querer abrir uma nova sobre um outro tema que vai vir. Portanto, a gente tem que ter seriedade, né, nos debates que são feitos e não ficar defendendo para umas coisas uma coisa e para outra coisa que é igual uma outra coisa, sabe? Tem que ter o mesmo debate, né? Tem que ser coerente no que fala e no que propõe. Coerência é muito difícil no jogo político, né? Na política é muito difícil coerência. Um jogo de cintura. É um adjetivo cada vez mais difícil de se encontrar. A coerência ela é fundamental, mas ainda tem, né? Ainda tem umas pessoas que tentam buscar essa coerência, mas esse frisson das redes sociais, quando chegam ao parlamento, eu acho que não é bom, né? Eu acho que o parlamento ele precisa de paciência, ele precisa de tempo para maturar, para debater as ideias e sempre pensando a longo prazo e não apenas no próximo post. Já temos tempo ainda? Não, vamos terminar. Mas pode fazer seu comentário, para não dizer que eu sou ditadora aqui. Que ela é ditadora. Teve um deputado na Assembleia que falou isso, olha, não é preciso criar novas leis, basta aplicar o ECA, basta se atentar ao ECA. O ECA é muito importante, mas é o suficiente agora numa nova era, nesse mundo digital, com a necessidade dessa regulamentação? O ECA tornou a criança e adolescente como cidadão de direito. Que até a não criação do ECA, eles não eram cidadãos de direito, mas agora sim. Assim, eu acho que tem 20 anos, né, o ECA? Tem, um pouco mais de 20 anos. 20 e poucos anos.
assim, houve avanço demais. Sim. Mas a gente, como no Brasil, tudo precisa avançar ainda mais. Para garantir de fato, como o dos idosos, né? Sim, Estatuto dos Idosos. Estatuto dos Idosos, da pessoa com deficiência. 35. 35 anos o ECA, né? 35, vixe. É que o tempo passa rápido, Felipe. Passa É que o rápido! tempo passa rápido. Margem de erro de 15 anos. aí. Só 15 anos, mas assim. Mas eu acho que a gente só pode dizer que o ECA é insuficiente, ou que a Constituição é insuficiente, a partir do dia que eles forem cumpridos em sua integralidade. Aí depois que eles forem realmente cumpridos na sua integralidade, a gente pode avaliar se eles são suficientes. O ECA ainda não foi cumprido na sua integralidade. Os direitos que estão postos no ECA ainda não são garantidos às nossas juventudes. Então, acho que a mesma coisa se aplica à Constituição brasileira. Então, enquanto nós não conseguimos colocar essa Constituição para ser realmente valer o que está escrito nela, temos que manter o que temos. Aí, não deu certo, a gente tentou aqui, tem todos os direitos aqui garantidos, podemos passar por um outro, mas enquanto não cumpre, dizer que ela é insuficiente, eu acho que é uma saída um pouco complicada. Então, acho que o ECA é uma conquista da sociedade brasileira. E concordo com o deputado que diz que o ECA tem que ser posto para ser vivenciado e experimentado por todas as juventudes brasileiras. É isso, eu ia até falar da Lei Brasileira de Inclusão, que garante o percentual de pessoas com deficiência, mas às vezes a empresa coloca aquela pessoa, mas não dá condições adequadas àquela pessoa de trabalhar. Né? É só um dado. Então, assim, que a gente consiga, que de fato, cada vez mais a gente avance para que essas garantias de direitos sejam realmente efetivadas e que as pessoas respeitem a diversidade e a inclusão, né? E que compreendam que se vai todo mundo junto é muito melhor, né? Perfeito. É isso aí. Pronto. O CA Rodeio fica por aqui. Você pode acompanhar esse e outros conteúdos no nosso Spotify ANC, a entrevista, e no YouTube TV ANC. Até nosso próximo encontro. Tchau.